Muito bem, a gente fala agora a respeito de liberdade de expressão em meio a um contexto que tem muito para a gente discutir. A primeira das situações é que houve um novo desdobramento no caso que envolve o processo, onde Trump Media and Technology Group, a empresa do presidente americano, quando ele foi para a presidência, a bem da verdade, as coisas ficaram com os filhos, mas ainda assim, empresa ligada à família Trump. Um caso que envolve também o Rumble, rede social que está atualmente banida no Brasil. Houve uma citação a respeito de Lei Magnitsky, uma coisa tão discutida na imprensa brasileira quanto a possibilidade de sanções a ministros. Tem algumas nuances a respeito do caso, a gente vai discutir isso e mais dos assuntos que permeiam o debate sobre liberdade de expressão internacionalmente. Eu recebo agora o Dr. André Marcília, que tem participado conosco do programa, sempre um prazer receber ele. Vamos lá então. Boa tarde, doutor, consegue me ouvir? Boa tarde, Marco. Prazer estar aqui contigo e com toda a audiência. Muito bem. Bom, o que acontece é que foi citada a possibilidade de Lei Magnitsky no processo que envolve, então, como eu dizia, Trump Media and Technology Group e o Rumble. A situação é uma na qual a gente apurava que logo antes de entrar, a gente estava tentando encontrar fontes oficiais a respeito e, de fato, encontramos a questão do processo. Era de um especialista terceiro citando a Lei Magnitsky e não diretamente no próprio processo, como foi anteriormente noticiado por alguns veículos de imprensa no Brasil. Agora, eu queria ouvir do senhor primeiro sobre as implicações, e você estava falando a respeito disso online, da Lei Magnitsky, mas antes disso, nesse processo, individualmente, é um que não envolve todo o sistema de justiça dos Estados Unidos, nem as vias propriamente institucionais de lidar com o Brasil, mas é, ao contrário, um que envolve diretamente empresas processando Alexandre de Moraes no CPF. Então, como a gente navega esse cenário, como isso impacta as ações institucionais e que consequências poderiam vir com essa lei? Veja, um juiz, né, o juiz norte-americano, nesse caso especificamente, não é ele quem aplica, né, a Lei Magnitsky. No entanto, o que me parece que se está desejadamente fazendo é criando elementos possíveis para a aplicação posterior, porque também a aplicação, embora não seja feita pelo judiciário, ela não pode ser feita do nada, ela precisa ter elementos, provas, e eu creio que essas provas, relatórios, enfim, essa junção de informações está sendo feita e já não é de hoje, né? Mesmo as notas de departamentos do governo norte-americano, mesmo as manifestações públicas, mesmo essa ação da Trump Media e da própria Rumble, e as manifestações dessas duas empresas também fora dos autos, e agora essa nova manifestação. Eu creio que tudo isso cria um combo, um conjunto da obra, vamos dizer assim, que possa subsidiar a aplicação posterior da Magnitsky. Eu creio que o caminho seja muito mais por aí, de criar-se um elemento que pode ser relevante até mesmo com uma espécie de... Vamos pensar, se nessa ação da Trump Media houver alguma menção até a possibilidade da aplicação da Magnitsky, ou alguma menção que dialogue com violação de direitos humanos, exatamente onde é a essência da aplicação da Magnitsky, eu penso que seja por aí, a utilização desses elementos para uma posterior aplicação. Doutor, nesse contexto, já com algum atraso desde que aconteceu, mas repercutindo o que teve nas páginas de opinião dos principais jornais do país hoje. Editorial vindo de Folha, Estadão e outros, criticando o que houve em termos do ex-presidente Jair Bolsonaro ter novamente a prisão ameaçada e a questão da proibição que ele se comunique mesmo de forma indireta com a imprensa, ou mesmo com as suas redes, uma coisa que não fica clara em termos dele, de o que ele pode ou não fazer, e que cria também um ambiente onde é muito difícil para ele navegar em termos de como evitar algum tipo de sanção penal. Nesse caso, eu queria ouvir a sua reação a respeito disso e ajuda a gente a entender também esse cenário, porque você falava precisamente de uma situação mais ampla na qual se compõe um agregado de justificativas. Essa também pode ser mais uma das questões observada em meio à crise diplomática com os Estados Unidos. Sem dúvida, porque é uma violação aos direitos humanos. A gente precisa entender a liberdade de expressão como um direito, faz parte dos direitos humanos, sem dúvida alguma. Está dentro desse guarda-chuva, dentro da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um guarda-chuva para diversas outras liberdades, a meu ver, inclusive a econômica, ela sempre advém da liberdade de expressão, porque é com a liberdade de expressão que você dialoga, negocia e exerce a sua livre iniciativa empresarial, mas também é um guarda-chuva a liberdade de expressão, mas ela está sob o guarda-chuva dos direitos humanos. Então, quando há uma violação à liberdade de expressão,
há sim a possibilidade de que isso seja mais um elemento dentre os tantos para que adiante se aplique até mesmo a Magnitsky em razão disso. Veja, esse caso aqui que nós estamos tratando não é apenas uma censura ao Bolsonaro, e é bom que se diga isso, porque esse tem sido o discurso que os Estados Unidos estão preocupados com o Bolsonaro ou com o bolsonarismo. E o Bolsonaro ou o bolsonarismo me parecem ser a consequência das violações de direitos humanos e liberdades que nós temos no Brasil desde 2019, com o início do inquérito das fake news. E eu falo como fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, eu posso dizer de carteirinha, de cátedra, que todas as violações à liberdade de expressão, que nós, e mesmo liberdades jurídicas, liberdades de todo tipo que nós hoje enxergamos nesses processos, por exemplo, o do golpe, já essas violações já estavam todas lá em 2019. Então, sem dúvida, me parece aqui o que os Estados Unidos estão fazendo é uma espécie de sanção ao conjunto da obra que nós temos aqui, a esse estreitamento da política, estreitamento político, econômico e das nossas liberdades. E agora a gente tem mais um, porque não apenas o Bolsonaro não pode falar, se formos ver essa nova decisão do ministro Moraes, não apenas o Bolsonaro não pode falar, como a imprensa não pode entrevistá-lo, ou seja, também há uma violação à liberdade de imprensa e há uma violação a toda a sociedade, porque nós deixamos de receber informações de interesse público. Veja, é um ex-presidente da República sendo processado por golpe de Estado. Óbvio que as suas opiniões e as suas manifestações interessam a toda a sociedade e agora elas estão praticamente banidas. E pela decisão do ministro Moraes, ao vetar a retransmissão, até mesmo de trechos de entrevistas, a gente pode entender que estão proibidas, inclusive, retransmissões pretéritas. Então, entrevistas, de repente, que ele deu nos anos 80, ou deu enquanto presidente, elas não podem mais ser retransmitidas pelas redes. Se o meu filho, ele vai para a escola e faz um trabalho sobre os presidentes da República e separa um trecho de alguma entrevista que o Bolsonaro deu enquanto presidente, publica nas redes sociais, isso pode ser visto como um ilícito. Ou seja, a gente tem, inclusive, um apagamento histórico da história do Brasil. Isso tudo é muito grave, são violações severas, são violações relevantes e que, claro, imagino ou acredito que possam ser revertidas ainda aqui no Brasil, sem qualquer tipo de sanção dos Estados Unidos em razão disso, mas somam-se essas violações às tantas que eles já estão atentos. Perfeito, muito obrigado, doutor. Ainda, eu separei aqui algumas coisas para passar com o senhor. Isso foi uma publicação mais cedo do Departamento de Estado dos Estados Unidos, numa resposta a uma publicação na França. E eu sei que o pessoal às vezes gosta da breaking news, aquela coisa que está sempre pegando, mas agora, cumprida a responsabilidade de passar pelo assunto que estampa as manchetes, parte do que a gente tenta fazer aqui é sempre dar para você ferramentas para entender o mundo, cortar pela espuma, e com um especialista com a riqueza que tem o Dr. André, eu também quero passar por algumas coisas internacionais. Lembrando, mais cedo nesse programa a gente cobriu como na Rússia foi aprovado um projeto de lei ontem sobre banindo até que se pesquisasse sobre certos temas. A pessoa poderia ser penalizada por pesquisar sobre certos temas online com um adicional da pena caso fosse, então, pesquisado com VPN, porque estaria tentando fazer aí evadir a restrição. Essa publicação do Departamento de Estado dos Estados Unidos veio com o seguinte texto: na Europa, milhares estão sendo condenados pelo crime de criticar seus próprios governos. Essa mensagem orwelliana não enganará os Estados Unidos. Censura não é liberdade. Isso foi o que disse o Departamento de Estado. Eles estavam respondendo o Ministério das Relações Exteriores da França, que disse isso que está cruzado, né? Na Europa, uma pessoa está livre para falar, não está livre para disseminar conteúdo ilegal. E eu queria trazer esse debate para ouvir do senhor, doutor, porque parece que aquilo que ora se enfrenta também no Brasil, no debate de como lidar com as redes sociais, é uma coisa que permeia o debate no mundo, né? Os Estados Unidos, de forma similar a como fala com o Brasil em termos de liberdade de expressão, agora falando com França, também uma série de cenários que permeiam esse debate com parlamentos pelo mundo aprovando leis. Ora, o futuro da liberdade de expressão globalmente parece ser um assunto nebuloso. Qual a leitura do senhor a respeito disso, esse diálogo que envolve França, Estados Unidos e outros países pelo mundo?
Essa frase selecionada é ótima, né? Porque na Europa se é livre para falar, mas não para distribuir conteúdo ilícito. Agora, veja, você não consegue ter a existência de um conteúdo ilícito pressupõe falar. Se você não fala, não existe um conteúdo ilícito. Então, até para ele ser ilícito, é necessário falar. E perceba como há uma contradição nisso, né? A ideia, portanto, até mesmo de você poder punir, pressupõe você poder fazer, você poder dizer, você ter a liberdade. A liberdade de expressão, ela existe até para você errar, ela existe até para você poder desviar-se da lei e, com isso, a sofrer as consequências. E o que se quer aqui no Brasil, me parece que se desejou por muito tempo na Europa, a Europa tem tido alguns recuos, sobretudo em termos de regulação das redes, é bom que se diga, alguns países, nem todos, mas tem até mesmo revogado algumas leis e relaxado algumas jurisprudências mais severas quanto a controle de discurso baseado na sensibilidade alheia, que é algo que foi muito importante durante alguns anos atrás, e no Brasil, aqui como a gente vai estar sempre na vanguarda do atraso, a gente parece que agora quer embarcar justamente nisso que a Europa começa a voltar atrás, que é se basear na sensibilidade do outro, que é controlar o discurso antes dele existir, que é impedir, não se quer punir o ilícito, quer se impedir o ilícito, e ao tentar se impedir o ilícito, que é o que a frase demonstra, você precisa criar um estado policialesco. Veja, as leis, elas não impedem o crime, né? Quando você tem, por exemplo, uma lei sobre homicídio, isso não significa que o homicídio vai deixar de existir. Então, quando você não quer dialogar com a possibilidade de que exista a distribuição de um conteúdo ilícito, você precisa ter um estado policialesco e não um estado punitivista. E isso é que me parece que tem a ver com o desejo brasileiro, europeu, e não tem a ver com o desejo dos Estados Unidos de controlar o discurso para que sequer o ilícito exista. Não, porque óbvio que se você controla o discurso a ponto de não poder o ilícito ser distribuído, você também vai deixar de distribuir aquilo que é lícito e, portanto, promover censura. Bom, perfeito, doutor. Um acréscimo até de cunho geopolítico quando a gente fala disso, mais cedo, em 14 de fevereiro de 2025, agora na largada do governo de Trump, o vice-presidente J.D. Vance falou na Conferência de Segurança de Munique, famigerado discurso onde ele falava que antes da gente pensar em como a gente deve fazer com que essa aliança tenha capacidade de se defender, ele falava da OTAN, em meio ao debate sobre subir o PIB, ele acrescentava ainda que devemos pensar no que estamos defendendo. Quais são os valores que estamos defendendo, porque só a lógica em sermos aliados e defendermos algo são os valores que formaram precisamente essa aliança no pós-guerra. Mais algumas das coisas que ajudam a gente a navegar esse cenário complexo, então. Muito obrigado ao doutor por se dispor e tirar um tempo para conversar com a gente sobre liberdade de expressão. Sempre um prazer, doutor. Boa tarde. E só um complemento a isso que você disse, isso mostra que liberdade de expressão não é só um slogan ou não é apenas uma questão de estrutura jurídica, mas é também cultural.